Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvaneide e estou aqui para mais uma aulinha, né? Estamos aí com os conteúdos de física do segundo ano, já estudamos aí a dilatação dos sólidos, agora vamos ver a dilatação dos líquidos. Então, vamos lá. Dilatação dos líquidos. Então, eu já começo aqui com uma pequena indagação, né? Por que uma garrafa de vidro cheia de suco ele pode quebrar depois de ficar algumas horas no freezer, né? Às vezes, né, a gente vai colocar aquela garrafa de suco no freezer para esfriar mais um pouquinho e esquecemos, né? E quando voltamos lá para ver, a garrafa de vidro ela se quebrou. Por que será que isso aconteceu, né? Quando colocamos um líquido, né, abaixo de 4 graus Celsius, né, a água que estava presente nessa bebida, ela se expandiu, né? Ao congelar, essa expansão ela é ainda maior, por causa do tipo de estrutura cristalina da água, né? Essa estrutura cristalina da água, ela é repleta de espaços vazios entre as moléculas, né? Então, o volume de massa de água se torna, por isso, maior que a expansão do líquido. Como ela se torna maior, ela faz com que o recipiente ela se quebre, né? Por quê? Porque a expansão de um líquido é sempre maior do que a expansão de um sólido, certo? Então, o sólido ele se expandiu, não o suficiente para aguentar a expansão do líquido, porque o líquido ele se expandiu mais, fazendo com que a garrafa de suco se quebrasse. Então, vamos lá. Em um dia quente de verão, um motorista entra em um posto de combustível e solicita ao frentista que encha o tanque de seu veículo. Por ser pouco experiente, o frentista preenche totalmente o tanque com gasolina. Após percorrer uma curta distância, o motorista começa a sentir um forte cheiro de gasolina. Ele para o carro e verifica um pouco de gasolina está escapando pelo ladrão do tanque de combustível. O que foi que aconteceu? A gasolina, né, ao trocar calor com o meio ambiente, ela se expandiu. Consequentemente, o recipiente também se expandiu. Só que ele não conseguiu se expandir o suficiente. Então, consequentemente, a gasolina se expandiu mais que o recipiente, ocorrendo o extravasamento do combustível. O caso ilustra uma situação a que devemos prestar bastante atenção. Os líquidos, assim como os sólidos, estão sujeitos a uma dilatação térmica. No exemplo descrito, o derramamento de combustível ocorreu ocorreu porque o líquido ele se expandiu ao trocar calor com o ambiente. A dilatação da gasolina contida no tanque é um dos efeitos do aquecimento resultante das trocas de calor. O grau de agitação das partículas constituintes do combustível aumentou, e essa variação de energia cinética ocasionou a expansão térmica do líquido, né? Então, o recipiente que continha o combustível também se dilatou durante as trocas de calor com o ambiente. Dessa maneira, a porção de gasolina derramada não representa todo o volume de líquido que se expandiu. Por que ela não representa? Porque assim como o líquido que se expandiu, o recipiente expandiu. Então, não poderemos considerar esse líquido que extravasou como o volume total de líquido que expandiu, certo? Então, comportamento de líquidos e recipientes durante a dilatação. Uma das características que diferencia uma substância do estado líquido de uma outra no estado sólido é que a primeira ela não tem forma própria, né? O líquido ele não tem forma própria, já o sólido tem sua forma própria. Então, o líquido ele adquire a forma do recipiente que a contém. Isso acontece porque no estado líquido, as ligações entre as moléculas elas são bem menos intensas que as existentes na rede cristalina de um sólido. Como resultado, as moléculas de um líquido têm maior liberdade de movimento, né? Então, os líquidos eles podem ocupar, né, a forma
do recipiente que o contém, né? Temos aqui, ó, exemplo, né? Diferentes recipientes alteram a forma de um mesmo volume de líquido. Aqui temos um cilindro reto, né? Onde o líquido ele ocupou a forma desse cilindro. Já aqui temos ó, um cilindro um pouco mais oval embaixo, mais retinho em cima, né? Onde o líquido ele ocupou a forma desse recipiente, né? Então, o líquido não tem forma própria, ele adquire a forma do recipiente que o contém. Por essa razão, raramente há utilidade em calcular dilatações lineares ou superficiais de líquido, né? Mas é bastante útil o cálculo das suas dilatações volumétricas, né? É por isso que nos líquidos a gente calcula apenas a dilatação volumétrica. Para determinar a variação de seu volume de um líquido, quando aquecido, podemos aplicar a expressão matemática referente à dilatação volumétrica dos sólidos, né? Onde ΔV, né, variação do volume do líquido, é igual ao volume inicial desse líquido vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação da temperatura, né? Essa mesma expressão ela pode ser utilizada para calcular o coeficiente de dilatação de um líquido, conhecendo também o seu volume inicial, as suas variações de volume e de sua temperatura. Outra característica importante que distingue esses dois estados da matéria é que, em geral, os líquidos se dilatam mais que os sólidos. Compare os coeficientes de dilatação de alguns materiais no estado sólido e de outros no estado líquido, certo? Então, por que os líquidos eles sempre se dilatam mais do que os sólidos, né? Porque o coeficiente de dilatação dos líquidos é menor do que o coeficiente de dilatação dos sólidos, certo? Então, aqui, ó, temos um material sólido, chumbo, né? O seu coeficiente de dilatação é 8,1 vezes 10 elevado a menos 5. O zinco, 7,8 vezes 10 a menos 5. O vidro refratário, que é o Pirex, é 0,9 vezes 10 a menos 5. O tungstênio é 1,3 vezes 10 a menos 5. Materiais líquidos, né? Éter, o seu coeficiente de dilatação é 1,6 vezes 10 a menos 3. A gasolina, 1,2 vezes 10 a menos 3. A glicerina, 5,2 vezes 10 a menos 4. E o mercúrio, 1,8 vezes 10 a menos 4. Né? Aí está alguns coeficientes de dilatação de materiais líquidos e também materiais sólidos. Né? Note que o coeficiente de dilatação dos líquidos é, em geral, 2 ordens de grandeza maior que o coeficiente de dilatação dos sólidos. Né? Conhecendo essas propriedades, vamos analisar com mais detalhe esse tipo de dilatação. Para tanto, vamos considerar que uma massa líquida está contida em um recipiente cilíndrico, né? Como está aqui ó, nessa imagem número 3 aqui. Podemos pensar que há uma escala graduada no recipiente, certo? Que o líquido dilatou 1 centímetro cúbico. Isso seria verdadeiro se o recipiente não se dilatasse, né? No entanto, todo material sofre expansão e por isso a capacidade volumétrica do frasco também aumentou. A consequência é que a variação de 1 centímetro cúbico indicada na escala revela apenas parte da dilatação do líquido. A conclusão é que, na maioria das vezes, a dilatação de um líquido não pode ser observada diretamente. Vamos lá, vamos entender. Temos aqui, ó, nessa primeira imagem, um líquido, né, em uma temperatura inicial, um volume inicial. Ao sofrer um aquecimento ou uma variação de temperatura, esse líquido aumentou, certo? Se desconsiderássemos a dilatação do recipiente, né, poderíamos dizer que esse líquido ele se dilatou, ele estava em 9, subiu para 10. Poderíamos considerar, se não houvesse dilatação do recipiente, que esse líquido ele se dilatou 1 centímetro cúbico. Só que não é verdade. Porque, além do líquido se dilatar, o recipiente também se dilatou. Né? Então, esse 1 centímetro cúbico aqui é apenas parte da dilatação desse volume. Porque temos que considerar a dilatação tanto do líquido quanto do recipiente, certo? Esse mesmo efeito acontece no experimento esquematizado a seguir, né?
Imagine que temos o recipiente com volume inicial VO a uma temperatura inicial TO completamente cheio com determinado líquido. Ao ser aquecido a uma temperatura T, o líquido transborda, né, uma vez que se dilata mais que o recipiente. Né? O volume extravasado é recolhido em um frasco menor, igual mostra essa figura 4. Né? Aqui teríamos um recipiente totalmente cheio, um volume inicial e uma temperatura inicial. Né? Ao aquecer esse conjunto, temos o que? Um extravasamento do líquido, né? Que está sendo recebido por esse recipiente. Então, para calcularmos a dilatação volumétrica desse líquido, teremos que considerar tanto a dilatação do recipiente quanto a dilatação do líquido. Né? Então, o líquido contido em recipiente inteiramente preenchido extravasa ao ser aquecido. O volume recolhido no frasco menor aparenta corresponder, né, a toda a dilatação do líquido. Ele apenas aparenta, mas não quer dizer que é toda a dilatação do líquido, porque vamos considerar tanto a dilatação do recipiente quanto a dilatação do líquido. Né? Se o recipiente original não se expandisse, a quantidade de líquido extravasada revelaria exatamente a variação do volume sofrida. Como, né, o recipiente ele se expande, né? Então, a variação do volume sofrida, ele não revela exatamente a quantidade do volume que expandiu. Na prática, porém, parte do volume dilatado do líquido ocupou o espaço extra criado pela dilatação do próprio recipiente. Né? Assim, o que extravasa não é a quantidade total de líquido dilatado, apesar de parecer que sim. Por essa razão, damos, né, a quantidade de líquido extravasado o nome de variação aparente do líquido, né? DVAP, que é a variação do líquido aparente, né? Do volume aparente, aliás. Que parcela do volume de líquido dilatado terá permanecido no recipiente maior? Exatamente o volume dilatado desse recipiente, né? DV-REC, né? Que é o volume dilatado do recipiente. Assim, a dilatação real de um líquido, né? DV-LIC, né? É a soma de sua variação aparente mais a variação de volume do recipiente. Então, a dilatação real do líquido, né? ΔV, né? Variação do líquido, é igual à variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente, ok? Em vez disso, né, em vista disso, como podemos avaliar a dilatação real de um líquido? Para isso, podemos aplicar a expressão da dilatação volumétrica, dada por ΔV do volume aparente é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação da temperatura. Temos também que a variação do volume do recipiente é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do recipiente vezes a variação dessa temperatura. Né? Em que γAP é o coeficiente de dilatação aparente do líquido, ou seja, o coeficiente de dilatação que ele teria, né, se o recipiente ele não se dilatasse. Né? Mas, né, como o coeficiente se dilata, né, temos que considerar outras opções. Né? Aplicando as expressões dessas duas parcelas à equação anterior e lembrando que, né, temos aí qual é a equação de dilatação volumétrica, né? Variação do volume do líquido é igual ao volume inicial desse líquido vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação da temperatura. Ao considerarmos isso, temos que a variação do líquido, né, variação do volume do líquido é igual à variação do volume aparente, né, vezes a variação do volume do recipiente. Pensando nisso, podemos escrever a equação dessa seguinte forma: volume inicial vezes coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura vai ser igual a quem? Ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura mais
o volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação do recipiente vezes a variação de temperatura. Assim, através dessa fórmula, iremos conseguir calcular a dilatação de um líquido, considerando-se a variação de volume do líquido, a variação do volume aparente e a variação do volume do recipiente, certo? Note que o volume inicial, VO, e a variação de temperatura, ΔT, constam em todas as parcelas da última equação. Simplificando-a, obtemos a relação entre os três coeficientes de dilatação, onde ficaria, dilatação do líquido, coeficiente de dilatação do líquido é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Aqui temos um termômetro, mesmo em instrumentos de medidas como termômetro, o líquido interno se dilata ou se contrai ao mesmo tempo que o vidro sofre variação de volume, Por isso a escala desses instrumentos ela é calibrada para compensar a variação de volume do vidro. E essa foi nossa aulinha de hoje sobre a dilatação dos líquidos. Muito obrigado e até a próxima. Beijinhos!